Fechou. A tela ficou escura, Francisco. Você não está me vendo, não? Agora eu estou. Podemos começar? 7h10? Podemos, então vamos. Bom, eu queria dar boa noite a todos os presentes, né? Agradecer por todos que estão aqui, né? Para escutar um pouco o nosso encontro. E esse é o 5º encontro desse seminário. É um encontro que vem, né, acontecendo aí quinzenalmente. E antes de passar, né, a fala para o Antônio, eu queria fazer só alguns breves comentários, né, numa tentativa de localizar um pouco, né? Esse seminário é um seminário que, de modo geral, ele tem feito, né, essa proposta para discutir a questão da contemporaneidade pela psicanálise, assim, de modo mais ampliado, né, poderia dizer. E o Antônio tem apresentado isso a partir das suas inquietações e eu tenho apresentado isso a partir das minhas, né? Eu estou muito voltado, né? Estou muito tentando assim recortar melhor, né? Os efeitos disso que se chama a morte de Deus nos processos de subjetivação contemporânea, né? E acredito que esse é um tema que o Antônio, na última fala dele, trabalhou um pouco quando ele resgatou, né, e fez todo esse trabalho em torno da tragédia, né, da trilogia do Paul Claudel, mais especificamente na figura de Signe. Assim, né? Uma coisa que ficou para mim, que eu acho que é legal de comentar, Antônio, até para a gente fazer nesse bate-bola, né, é essa comparação entre a Antígona e a Signe, né, que você trouxe. O que ficou para mim, né, é que a Antígona ela consegue, de alguma forma, né, assim, fazer uma restituição do sentido, ela encontra uma justificativa para o seu ato, né, essa reconciliação com Deus do destino, que você comenta, enquanto a Signe ela está para além de todo sentido. Né? O seu ato parece que é um ato em que ela ficou desapropriada de justificar esse seu ato por não fazer essa reconciliação. Estou tomando assim, né? Não sei se cabe, mas estou tomando fazer essa reconciliação com um sentido, com um propósito, com uma certa justificação do seu ato, nesse sentido. Né? Mas isso não exclui o fato de que ela ficou tentada. Né? Eu acho que você trabalhou essa questão da tentação pelo Julien, que você trouxe essa tentação de restaurar a autoridade, né? Que eu achei que isso para mim foi uma das coisas assim que ficou para mim como uma questão sobre a atualidade, porque no que vem trabalhando, né, em torno daquela questão do herói, em torno daquela questão, né, assim, de uma coisa meio messiânica, né, que me parece que é difícil de ir embora, isso me parece muito um paralelo muito possível, assim, né, essa posição meio objetificada, né, dessubjetivada, nessa busca de resgate, né, de salvar a autoridade, assim, né? A Signe, na verdade, ela é um belo enigma, assim, né? Eu fiquei com essa impressão. Para mim é difícil conseguir sacá-la, assim, né? Mas de qualquer forma, ela me soa muito, muito atual, assim, né? Então, essa posição objetificada na busca de resgatar a autoridade, né, como você trouxe pelo Julien, ela aparece justamente nesse momento de desarvoramento, né? Você usou essa palavra, que foi uma palavra que também ficou para mim, né? Como uma forma aí de se proteger do desamparo, né? Amarrado isso tudo, né? O Antônio, ao final da fala dele, deixou, né, encaminhado que esse não radical da Signe é o que vai dar lá na terceira geração na questão do desejo, né? E me parece que é um pouco por aí que ele vai passear hoje, trabalhando a segunda trilogia, o Pão Duro, né? Trazendo também a questão do pai, etc. Né? Então, assim, eu quis comentar um pouco sobre essas questões para a gente ter esse bate-bola, assim, né? E para minimamente também localizar aí os que estão chegando sobre esse seminário e as propostas desse seminário, né? Com isso, eu dirijo a palavra ao Antônio para que ele possa fazer a sua exposição.
Tá bom. Obrigado, Francisco, por essa bela introdução, né? Eu vou resgatar alguns pontos aqui do que foi falado. Dar boa noite a todos, agradecer pela presença de vocês e que já estão acompanhando a gente e aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, tá? Só para situar um pouco, como o Francisco falou, eu trabalho a trilogia do Claudel. Claudel, só para quem não está familiarizado, ele é um diplomata, dramaturgo e poeta francês que nasceu no século XIX e morreu no século XX. Nasceu em 1868 e 1955 ele morre. Ele escreveu essa tragédia entre 1910 e 1916. É uma trilogia, nós já lemos e discutimos. A primeira, que é O Refém, a segunda, que vai ser hoje, O Pão Duro, e a terceira, daqui a um mês, que é alternado, né, com Francisco, O Pai Humilhado. Na verdade, Lacan diz que toda essa tragédia que Claudel escreve é para falar do pai. Então, hoje nós vamos falar, mais do que nunca, da temática do pai em Freud e em Lacan. Tá? Só um minutinho, Francisco. Eu não sou bom nessa tecnologia. A imagem, para mim, aparece pequenininha mesmo? Ou eu tenho que ela fica maior? A sua imagem, no caso? É. Eu acho que tem a opção ali. Normalmente ela fica assim no canto superior à direita. Isso. Exibição galeria ou entrar em tela cheia. Achou aí? Tela cheia aqui. Eu aperto no mais, quando aparece mais aqui. Aqui para mim aparece um quadradinho. Não sei como é que está aparecendo aí. Aqui em cima, deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver no mais aqui. Configuração, bate-papo, reunião, minimizar, plano, levantar a mão. Não. É que eu estou falando isso que eu estou pequenininho aqui. E isso eu não estou... Deixa eu ver. Eu acho que você tem que tirar da exibição de modo galeria. Talvez seja isso. Agora como é que eu tiro isso daqui? Acho que não tem opção. Exibição orador em cima, assim, no canto direito? Tem participante, interação de vídeo, mais bate-papo, configuração da reunião. Será que é isso? Não. Deixa eu pedir um socorro aqui. Só um minuto. Tranquilo. Estou aparecendo quadradinho embaixo. Como é que eu faço? Tá vendo? Como é que eu fico na tela cheia aqui? Agora sim. E esse de baixo fica embaixo assim mesmo? Bom, você pode. Deixa eu ver. Agora sim. Agora tá melhor. Estou me localizando, estou me vendo. Né? Então, como eu estava falando, eu vou tratar hoje da temática do pai. Né? Lacan vai se perguntar por que Freud, ao longo da sua obra, reduziu a temática do pai à questão do assassinato do pai. Isso está em Édipo, né? Édipo mata o rei Laio sem saber que é pai dele, mata o pai. Em Totem Tabu é a questão da morte do pai e na temática do Pão Duro também se trata da morte do pai Terilui. E Lacan, então, vai se perguntar por que Freud reduziu a temática do pai à questão do assassinato. Ele está interessado, ao discutir essa tragédia, dentre outras coisas, que é um seminário que trata da transferência, é entender por que ao longo da história, essa questão do pai foi sofrendo uma degradação. Esse drama do assassinato na antiguidade, com Édipo, né, vai chegar na contemporaneidade de uma forma degradada, humilhada, na figura de Telerus. Ele quer entender, ao longo da história da tragédia, o porquê que isso foi necessário, né, na contemporaneidade, chegar nesse ponto. E é aí que ele vai situar o que ele chama do novo trágico na contemporaneidade. E é interessante, ele fazendo um resgate ao longo da tragédia, o que se repete é que o pai é o pai morto.
E isso é um ponto que nos interessa discutir um pouco. Eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto, é uma temática que exigiria vários desdobramentos, mas eu penso, dentro do contexto que me proponho, pensar com vocês essa ideia, essa temática do Pai Morto. Veja bem que isso está em Édipo, está em Hamlet e está em Claudel. O Pai Morto é aquele que está fora da história, é aquele que antecede a história, é o mito de Totem e Tabu. Por que isso é necessário? Você vê que o pai de Édipo, Édipo, quando o mata, né, não sabe que ele é o pai, não sabe nem que era o rei. Só que a morte do rei Laio, ele não participa do drama, ele está antes do drama. O drama vai girar a partir daí. E Édipo, ele casa com Jocasta não porque ele matou o rei Laio, ele nem sabia, volta a dizer que era o pai. É claro que o rei Laio, não estando lá, ele tem acesso a Jocasta, mas ele tem acesso a Jocasta não porque ele matou o pai, foi porque ele, diante da esfinge, que dizimava os grandes homens que iam resolver o enigma, ele resolveu o enigma da esfinge. E por resolver o enigma da esfinge, ele foi considerado um herói, e como o trono estava vazio, ele acabou casando com Jocasta, né? Então, o Édipo sobe ao trono não pela via da sucessão, né? Que isso é importante. Isso a gente vai ver depois que o filho de Terelure, ele sobe à função de pai, também não é pela via da sucessão, é pela via de um assassinato. Então, em Édipo já tem essa história de um pai morto. Em Hamlet, na tragédia de Hamlet, que o Lacan chama de tragédia moderna, o pai já está condenado, é um pai morto, no sentido que ele já está condenado nas chamas do inferno, e ele volta como fantasma para comunicar o crime a Hamlet, né, de como ele foi morto pela traição da mãe, né, da esposa dele, mãe de Hamlet, na flor do pecado, né? E com, se não me engano, o tio Cláudio. Então, um pai também que está, um pai condenado. E em Terelure, a gente vai ver aqui hoje, que ele é um pai que está passivo, né, na história. São as duas mulheres que tramam crime. Ele é um pai jogado aos dados, lá que não vai falar. É um pai também considerado morto. Então, o que é essa função do pai morto? É isso que eu espero poder trazer alguma contribuição no que diz respeito ao lugar do pai, ao lugar do pai e à questão do desejo. Porque essa tragédia da trilogia do Claudel é nomeada por Lacan a tragédia do desejo. Lacan quer mostrar como na primeira geração, o não radical de signo, que eu vou retomar aqui para quem não está familiarizado, essa posição radical dela vai incidir na terceira geração, né, a questão, o surgimento do desejo. Ele vai fazer uma decomposição caricatural da figura do pai. Então, Antônio, Oi. Eu tenho uma dúvida. Para a religião também, a morte de Cristo representa esses três casos que você falou, talvez seja um quarto caso, a morte do Pai, Jesus Cristo. Tem alguma relação com isso que você falou? Volney, assim, na verdade, o Freud comenta que a religião de Cristo é a religião do Filho, o cristianismo. Ele destrona o Pai, né? Não é a religião do Pai. E no Cristo há uma questão do cristianismo, inclusive, ele vai comentar que o Claudel é muito assim, o pessoal pensa que essa aqui é uma tragédia santa, né, cristã, mas está para além disso que Claudel traz. A questão do Cristo é que ele vem reconciliar. Na verdade, é a tragédia cristã que empurra a Signe para o não, né? A gente vai lembrar aqui porque tem a questão da reconciliação. Cristo vem reconciliar os homens com Deus. Ele desce a figura humana, né?
e com isso ele se torna um pouco igual, mas também mantendo a posição divina, e com isso ele assume o pecado, é a redenção, né? Quando, através da comunhão, repetidamente, você é expurgado do seu pecado e você se reconcilia com Deus. A tragédia de Signe não há uma reconciliação. Isso é que é diferente na contemporaneidade, né? Então, tem essa diferença aí, eu vou ver. Então, já que estamos tratando do pai, vamos resgatar um pouco o que eu trouxe somente, o recorte da temática do pai em Freud. Como que Freud vê a questão do pai? Resgatando, então, o futuro de uma ilusão, né? Quando Freud fala do sentimento oceânico, essa sensação de eternidade, é um sentimento de algo ilimitado, sem fronteira, um vínculo indissociável com o universo, por que não com Deus, né? Ele vai dizer que esse sentimento oceânico é um fato puramente subjetivo e não um artigo de fé, né? Que isso remonta ao narcisismo ilimitado da criança diante do seu desamparo. Essa palavra desamparo infantil é importante, muito importante aqui, que eu vou equivaler a Lacan, e sou eu quem estou fazendo, a questão da falta radical que Signe teve, né? Essa questão da falta, tá? Vamos resgatar, então, aqui essa questão do pai e a questão do desamparo. Vou citar aqui 3 pequenos trechos do Freud a respeito do lugar do pai para ele, né? E como ele interpreta isso e qual é a saída que ele dá para isso. É um Freud, a meu ver, muito otimista, né? A respeito disso. Embora a palavra desamparo, eu estava conversando com Francisco, eu acho ela meio pesada, né? Enfim. Cito Freud, O Futuro de uma Ilusão. Não consigo pensar em nenhuma necessidade da infância tão intensa quanto a proteção de um pai. Dessa maneira, o papel desempenhado pelo sentimento oceânico, que poderia buscar algo como a restauração do narcisismo ilimitado, é deslocado de um lugar em primeiro plano. A origem da atitude religiosa pode ser remontada em linhas muito claras até o sentimento de desamparo infantil, né? Freud acreditava que o sujeito, diante do seu desamparo da existência, ele constitui um pai idealizado que o protege de todas as coisas. Em troca do seu amor, você renuncia para ter essa proteção. E o Freud faz um diálogo com um personagem fictício, dizendo para ele assim: você acha que as pessoas não vão aguentar passar sem essa consolação religiosa? Aí ele diz assim: já é alguma coisa, de qualquer modo, alguém saber que está entregue a seus próprios recursos, aprender a fazer o emprego correto deles. Mas para o sujeito fazer o emprego correto dos seus próprios recursos, Freud vai dizer o seguinte: mas para isso, né, terão de admitir para si mesmo toda a extensão do seu desamparo, insignificância na maquinaria do universo. Não podem mais ser o centro da criação, objeto de terno cuidado por parte de uma providência benevolente. Freud vai dizer que o ser humano poderia passar sem isso, né, fazendo uso dos seus próprios recursos. E a gente vai ver que esse recurso é o desejo. O sujeito, diante do desamparo, ele só pode realmente, com ele, contar com o seu desejo. E tem uma citação, já que nós estamos falando do desejo, eu vou citar uma outra coisa, aí é do Lacan, porque o nosso amparo é o nosso sintoma. Nós nos amparamos no nosso sintoma. Apesar dele trazer um sofrimento, ele tem um gozo parasitário também, mas é com ele que nós lidamos com o nosso desamparo. Por isso que, ao final da sua obra, no Seminário 23, Lacan vai falar que o pai, sintoma. A versão de pai que você dá
um sintoma que possa responder por esse desamparo. E aí a gente vai ver a função simbólica, ali aonde não há pai, né? Não há esse outro que possa responder pelo nosso destino. Se Freud chama isso de desamparo, e é um desamparo nesse sentido, mas quando Lacan fala de uma falta estrutural, que eu vou comentar aqui, eu acho que isso nos coloca de uma forma um pouco mais ainda positivada, no sentido que a falta é o desejo, né? E é com desejo que você pode contar. Fazendo uma relação do sintoma com o desejo, cito aqui o Lacan. Ele fala assim: o homem é marcado, é perturbado por tudo aquilo a que se chama sintoma, na medida em que o sintoma é aquilo que o liga a seus desejos, não é? Quando o sujeito nos procura numa análise, é em função que ele tem algum desamparo, alguma coisa que ele estava amparado na vida já não faz tanto sentido assim. E ele vai procurar uma ajuda, né? No sentido de que o analista possa dar a ele, restaurar ele, reconciliar ele com seu desamparo. Só que o analista, neste momento, ao invés de responder do lugar do pai, né, que pudesse dar a ele um destino, ter pena dele, reconciliá-lo com a sua fatalidade, o analista se silencia, né, suporta uma falta para que o sujeito aí continue falando do seu desamparo, para que ele possa buscar na sua história, nos seus significantes que o marcaram, uma resposta, uma maneira de lidar com a falta, né? Porque vai ser um sentido singular, próprio de cada sujeito a partir do seu sintoma. É isso que o Lacan vai chamar de construir ali uma versão de pai para ele, diferente daquela que ele ficou muito fixado, talvez num pai tão idealizado, ou o pai que ele queria, e etc. Certo? Enfim, essa é a introdução no que diz respeito a Freud. Passemos, então, bem rapidamente para situar, na primeira trilogia, que é o Refém. Vocês lembram que os personagens eram Barão de Terelure, Signe de Confontaine, o Abade de Boadion e Luís de Confontaine. Não, perdão, George. O juiz já parou. Luís aparece depois. George de Confontaine. Só vou me ater ali à questão de salvar o pai. Só recapitulando. Signe e o seu primo George são os únicos descendentes da dinastia de Confontaine, que era uma aristocracia, uma nobreza que, com o advento da Revolução do Napoleão I, eles perderam o privilégio. Muita gente foi decapitada, inclusive os pais de Signe, né, pela figura do Barão de Terelure, como exemplo daqueles que não aderiram à Revolução. E Signe estava lá na terra que lhe restou, juntando os cacos, né, fazendo do sentido da sua vida, a causa da sua vida, reunir aquilo que era da dinastia de Confontaine. O primo George aparecia nas madrugadas na casa de Signe. Os dois se prometem. Ele também tem a família dizimada por uma peste, eu acho que era uma gripe que ocorreu na ocasião. Então, os dois estão desamparados. E os dois se prometem a um amor eterno que nunca se consumou. Mas há um pacto ali de amor. Numa dessas vindas do primo George, ele traz o Papa Pio como refém, escondeu na casa de Signe, porque com a dissolução ali do clero com a nobreza, o Papa passa a ser perseguido pela Revolução. E para que ele não seja entregue aos inimigos, Terelure, barão que ficava a serviço do Império, o que ele faz? Ele coloca uma condição, que ela se case com ele. Ora, Signe teve como ama de leite a mãe de Terelure, né? Quer dizer, já tem alguma coisa ali muito familiar. Só que não é Terelure que vai até ela, ele manda o Abade, né? O Abade, Badion, fazer essa proposta. Signe imediatamente recusa. De jeito nenhum, como é que eu vou casar com um cara que matou meus pais, que está me tomando tudo, né?
Só que Badilon não faz esse apelo à força, ele vai à fraqueza, isso que o Francisco lembrou aí. Ele vai ali apelar à fraqueza de si, vai apelar dizendo que o pai está impotente, o pai vai ser entregue aos inimigos e que ela pode salvá-lo. Com o seu ato de casar com o Tereluri, ela pode ser uma heroína de um ato sublime. Signe ainda recusa, falando de não me peça isso, que será pesado demais. Mas Signe não consegue recusar a tentação. É o Felipe Julián que fala isso. Ela é tentada naquilo que todos nós somos tentados, que é servir de esteio para salvar o pai. E ela, fascinada por essa posição, ela consente nesse momento. Ela se casa com Tereluri, entrega as terras para ele, rompe com o laço com o primo, e não bastava, Tereluri quer o nome de Confontaine. E Tereluri também quer as terras do primo dela. Ou seja, tudo aquilo que era a causa que dizia a coisa mais íntima do ser de Signe, a razão da sua existência, Tereluri toma para si, casa com ela. George, no dia das entregas da chave à volta do rei, leva um revólver para matar Tereluri. Tereluri, já meio desconfiado, também tinha o seu revólver. Quando os dois se encontram, né, no dia do batizado lá do filho Luís de Confontaine, que ela tem um filho com Tereluri, o George saca a arma e atira. Signe se projeta imediatamente à frente de Tereluri e a bala atinge. Ela cai ao chão, mas ainda não morre. Tereluri, então, mata o primo dela. Ela no chão, ali, prestes a morrer, entre a vida e a morte, o abade vem tentando fazê-la se reconciliar com a fatalidade dela ter renunciado a tudo. Ele chega, quer fazer a extrema-unção, quer que ela se reconcilie com seu destino, com Deus. E ela, com um gesto, né, da cabeça, assim, como se dissesse o não. O Lacan fala que esse gesto do não com a cabeça é um dizer não. Ela recusa qualquer reconciliação com o destino. Isso que o Francisco lembrou, que é Antígona, ela faz uma reconciliação com Deus malvado em Até. Ela vai para além de todo o destino. O Tereluri ainda insiste de ouvir dela não tanto a consentimento daquele filho que teve com ela, mas que aquele gesto foi indício de algum amor que tinha por ele. Ela não fala nada, ela faz o não novamente. E ela só diz a seguinte palavra: Confontaine, Confontaine, eis-me aqui. E ela morre. Lacan interpreta isso, que a heroína vai ao extremo radical da falta. Vou falar da falha, que é a mesma coisa. Ela recusa qualquer objeto fálico que poderia fazê-la reconciliar com o destino. Seu filho, ela não quer ver. O casamento com Tereluri, com Deus. Então, ali ela não salva o pai. Julián brinca dizendo que ela devolve, fique com o pai de todos para vocês. E ela vai para além de todo o destino. Ou seja, essa recusa radical mostra que Signe não estava totalmente submetida. E Lacan vai dizer que é exatamente essa recusa radical, esse não, que ela vai transmitir às gerações seguintes. A herança que ela transmite é essa. E é essa herança que vai aparecer na terceira geração, que é o que nós vamos, no nosso próximo encontro, na terceira trilogia, que é o Pai Humilhado, nascer na figura da sua neta, Pensée de Confontaine, a questão do desejo. Lacan está se perguntando como que a marca do significante, esse não de si, tão radical, faz nascer, né, na terceira geração, a configuração do desejo. O desejo. É isso que está em jogo. Ora, dessa história, então, o que nasce? Nasce um filho. O resto dessas condições, né? Então, a segunda tragédia já começa
25 anos depois do filho, né, ter nascido. Então, o Telelure já está um velhaco bastante sinistro, né? E os personagens que compõem essa peça, nós vamos acrescentar duas mulheres: Lumir, amante de Luís, e Sichel, amante do pai Telelure. Tem a figura do pai de Sichel, mas ele é insignificante na história, não entra como personagem ativo, né? E Lacan se pergunta, né? Porque qual a imagem que Claudel dá do Telelure? Ele é feio, odiento, corcundo, sinistro, quer baixo em tudo quanto negociação que ele faz, tenta ficar com a mulher do filho. Ele é uma coisa assim degradante, né? Que aí nós temos o eco do pai totêmico de Totem Tabu, ecos, né? No sentido que aquele pai que toma todas as mulheres no mito de Totem Tabu para ele, né? Esmaga o desejo dos filhos, os filhos se reúnem para matar o pai, né? E ter alguma posse, né? Para poder ter acesso ao gozo. Mas Lacan se pergunta: o que quer dizer Claudel com este termo pai humilhado? Né? O Telelure, que já está velhinho, né, velhaco, vamos chamar assim, ele ficava assim, em relação ao filho. Ele vem aí, ele vem exigir herança, porque Telelure, ele não deixou nada para esse filho. E o filho tinha uma dívida com ele de 10 mil francos, né? E, além disso, a Lumir, que é sua amante, que ela era destinada à causa da Polônia, esse dinheiro era para uma defesa das guerras da causa da Polônia que ela vivia, a polonesa, ela emprestou a Luís, né? E ela foi cobrar do velho Telelure esses 10 mil francos, certo? O pai de Telelure, então, o pai de Telelure é ótimo, né? Quem que é o pai de Telelure, né? O pai do Luís de Confontaine, o Telelure, tem o filho como rival. Eu vou ler para vocês um pequeno diálogo como que Telelure lida com esse filho. Esse filho não tem lugar na ordem simbólica. Ele não tem como ascender na ordem simbólica até na função de ser um pai. Um diálogo lhe diz assim, o Lacan começa falando assim: o velho Telelure vê precisamente em seu filho aquilo para que a experiência freudiana chamou a nossa atenção, um outro ele mesmo, uma repetição dele mesmo, uma figura nascida dele mesmo, em que só pode ser um rival. E quando seu filho ternamente tenta, nesse momento, dizer-lhe, Luís fala: será que eu não sou um verdadeiro Telelure? Telelure responde asperadamente: sim, sem dúvida, mas já existe um, e é o bastante. Em matéria de Telelure, já basta eu para desempenhar o papel. Ou seja, esse pai que se crê exceção, não dar lugar ao filho na sucessão, né? Só resta ao filho, então, matar o pai. E como que isso acontece? Exatamente pela mão das mulheres. São as mulheres que armam Luís para matar o pai. Que mulheres? Lumir, sua amante, que tinha um interesse particular de resgatar, através do pai dele, os 10 mil francos para voltar à Polônia, e Sichel, sua amante, que era tratada muito com uma posição muito objetificada. Telelure era muito avarento, né? E ela ficava submissa a isso. As duas mulheres com interesses diferentes, mas com um único objetivo: eliminar o velho da história. Nesse sentido que o pai, ele está jogado, ele está morto, fora, jogado aos dados, né? E Lumir vai aos poucos, vamos dizer assim, fomentando essa rivalidade do filho em relação ao pai, no sentido de ver como que ele usurpou tudo dele, e ele vai, aos poucos, acendendo o seu desejo de parricídio. E aqui, me permitam só um diálogo entre as duas, né?
para ver como que esse pai ele já está fora dos dados. Ele faz uma analogia com Wits, né, que é um jogo de carta que tem a questão do morto. Então, está Lumir e Sichel conversando antes de chegar a Terelure. Olha o diálogo. Depois de terem aberto mutuamente até o fundo de seus pensamentos, uma diz à outra: faça seu jogo, eu faço o meu. Tenho meus trunfos também, todas duas contra o morto. É precisamente nesse momento que Terelure faz sua entrada. E então, quem está falando em morto? Elas dizem: estamos discutindo os princípios do whist e o jogo de ontem à noite, os fracos e os fortes do morto. Então, é um pai que está fora da jogada. É um pai, como Lacan fala, quase morto, basta soprar. E a ideia, qual foi a ideia que a Lumir deu? Que Luís de Confontaine pegasse 2 pistolas com balas de festim, né, com balas que fizessem um barulho, que simula, né, um tiro, e o velho vai cair de morto. Né? Vai cair de morto, não, vai cair de medo, vai ficar morto. Né? Vai cair de morto é ótimo. Então, ele arma e atira. As 2 pistolas fazem um barulho e o velho arregala os olhos e o maxilar caído tomba. Veja bem, até a maneira como esse pai morre é ridicularizada. Né? Um pai impotente, um pai que morre de susto. O Claudel, nessa trilogia, o Lacan faz o comentário, é como se fosse uma tragicomédia, né? Porque a comédia, a sátira, a caricatura realça aqueles aspectos que estavam ali no complexo de Édipo, né? E o Terelure, ele encarna essa figura do pai imaginário. É importante dizer que essa questão do pai imaginário, eu vou comentar isso mais à frente. Deixa eu só complementar aqui o que acontece. O velho cai morto, Lumir vai tirar o dinheiro do bolso que lhe pertence, o Luiz pede ela um momento, ele vai ver a pistola. Na verdade, Lumir armou a pistola, uma com bala de festim e outra com bala verdadeira, caso de festim falhasse. Né? Mas falharam as 2, mas o velho morreu de susto. Com isso, Lumir convida o seu amante a voltar para a Polônia, em nome da causa onde Lumir ia acabar enforcada, ser o Marte. Né? E ela começa a fazer todo um diálogo dessa união das almas, o amor, paixão, o amor que vão morrer, se realizar na morte. Só que Luís de Confontaine, depois que ele mata o pai, ele entra numa outra dimensão. Ele assume uma função de pai. E é exatamente porque Luís está numa outra dimensão que ele recusa seguir Lumir. E por recusar assumir Lumir nessa empreitada, ele casa com a amante do pai, Sichel, da onde vai gerar a filha Pensée, na terceira trilogia. Né? Ele agora está reinvestido dessa herança. Né? Essa decomposição, quer dizer, você vê bem que entra um pai potente na primeira trilogia, um potente mais arbitrário, tirânico, e vai decompondo, vai caindo essa figura de pai. Então, caricata como foi a própria morte dele. E Lacan vai trabalhar essa questão da decomposição caricatural. Ele tem 4 aulas, a última aula é essa aula dele, depois da trilogia. E Lacan se pergunta, por o que tornou necessário que essa imagem caricata, a morte dessa maneira, apareça no horizonte da humanidade, se não a sua consubstancialidade com a valorização, a colocação em obra da dimensão do desejo. Como se o desejo, para surgir, tivesse que passar por essa fase. Ora, gente, se a gente for ver na clínica, os sujeitos que nos chegam com um superego bem tirânico, os sujeitos estão muito submetidos a esse tenho que,
né, a essa ordem imperativa do superego que massacra o desejo. Daí a questão do desejo com sintomas. E na medida que o sujeito vai tirando esse ideal, esse pai vai caindo desse pedestal, ele vai tratando disso na análise, algo do seu desejo começa a surgir, né? Então, por que o desejo tem que passar por esses tempos? Isso que interessa a Lacan. Há um tempo de marcação. Primeiro a marca significante, depois o filho recusado na segunda geração, e aí o nascimento do desejo na pensée. Então, vamos trabalhar depois, né? Então, há uma marca, um tempo de marcação do desejo. Trazendo um pouco para a dialética da castração, nós diríamos o seguinte, outra forma de falar isso. O pai imaginário, o Lacan vai dizer que não depende de mim, de você e do outro. Ele é da ordem da estrutura. Ele está sempre ali presente. É um tempo nodal do complexo de castração. Lacan disse assim, eu não falei com a metáfora paterna, ele não estava falando do complexo de Édipo. Ele estava falando do complexo de castração. E aí, o que ele fala? Que esse ponto nodal, onde o pai, né, a criança vê que ele tem um falo nessa figura, né, ele é potente, né, nessa questão imaginária, ponto nodal, mas Lacan não para, ele vai ao terceiro tempo do Édipo, onde o pai ele tem um falo não como objeto do seu desejo, mas como símbolo de uma ausência. Isso é importante. Eu fiz o símbolo, para quem não está familiarizado, esse é o símbolo fálico, né? Isso é importante para a gente entender a questão com o pai morto daqui a pouco. Então, o pai também se mostra castrado. Ele porta a castração, né? E é isso que o Lacan, no seminário RSI, em 75, que ele vem com uma outra versão de pai, dizendo que o pai é aquele que toma uma mulher como causa do seu desejo. E ele só pode tomar uma mulher como causa do seu desejo a partir da posição de castração, a partir da castração. Então, essa dimensão do desejo tem tudo a ver com a questão da castração. E é exatamente isso que Lacan quer ressituar em 1960, tendo que situar esse seminário, é a questão da castração, né? Por quê? Porque a castração, segundo Lacan, é idêntica à constituição do sujeito do desejo. O desejo é falta. Então, o objeto da falta, né? Aqui estou lendo os textos do Lacan. Ali onde tem o objeto da falta, que seria esse lugar deixado vazio, deve advir ao mesmo lugar simbólico que vem preencher esse lugar o instrumento fálico. É como se o falo, como símbolo, ele viesse ocupar esse lugar deixado vazio pelo pai, né? Por exemplo, isso é um exemplo que Lacan deu, não me lembro aonde. Você tem os livros na parede. Você tira um livro. Ali fica um buraco. Fica a marca de uma ausência. É mais ou menos isso. Ali tem um buraco, um furo, mas a retirada desse livro que faz ali, tem uma função fálica. O falo, né, se vocês pegarem a metáfora paterna, o desejo da mãe, né, que está ali junto à criança, onde a criança é o falo dos seus caprichos, a metáfora materna vem fazer o quê? Trazer uma significação fálica, ou seja, que o desejo da mãe seja desejo de outra coisa. É o falo, né, elevado à categoria do significante. Inclusive, ele vai dizer que na troca da linhagem, para que uma geração suceda a outra, é preciso essa passagem do falo imaginário ao falo simbólico, certo? Então, ali onde há uma ausência, onde falta o pai, você tem o recurso do simbólico, né? Esse falo simbólico, aonde o sujeito vem preencher esse lugar vazio. E o pai simbólico, e isso que eu acho que é interessante, é esse lugar deixado vazio. É por isso que Lacan vai falar o seguinte:
A lei, para se instaurar como lei, necessita como antecedente a morte daquele que lhe serve de suporte. Porque se você se crer pai, né, como aconteceu com o pai de Schreber, que até escreveu o manual de quartos, tinha toda uma mestria por aí, não é esse o pai. O pai é aquele que tem o falo como símbolo de uma ausência, né? É aquele que não se crê ali. E é por isso que ele pode transmitir ali, a partir desse lugar da castração, transmitir algo do desejo ao filho, né? Por isso que, nesse sentido, o lugar do ponto morto é ocupado pelo pai, na medida em que o pai já é morto, né? E é aí que o pai, nesse lugar, aí articula a lei. Só que Lacan, eu estou terminando, tá, gente? Para passar para as perguntas. Ele vai dizer o seguinte: o fato de que se produza nesse nível o desejo, não basta dizer. Nesse nível aí, desse símbolo fálico, né? Nessa ausência. Devemos ainda representar essa ânsia radical. Ele chama, então, esse lugar deixado vazio pelo pai, vamos colocar, de uma ânsia radical. Veja bem, será que não podemos aproximar a ânsia radical, essa fissura, essa falta, ao que o Freud chamou de desamparo, né? Porque o Lacan, ele tenta, isso é ao longo da vida dele, ele vai tentar dar conta desse lugar. Ele fala assim: e é por essa razão que me esforço por fomentar diante de vocês os esquemas topológicos, né, que permitem, com efeito, desenvolver abordar, configurar, imaginarizar esse lugar, esse furo simbólico, né? E por isso que ele vai usar os nós borromianos para dar conta dessa estrutura do sujeito, desse ponto de falta na estrutura, não é? E ele vai dizer mais ainda que aquilo que chama atenção nesse ponto é o conjunto do sujeito. O que ele está chamando do conjunto do sujeito? Que não basta só ilustrar o furo para apontar a questão do desejo. É preciso haver, quando o desejo se realiza, que ele chama a explosão do desejo, a configuração do desejo em 3 tempos. É preciso, então, um tempo no seu desenvolvimento. Por isso que ele vai trabalhar as 3 gerações. Na análise, você não precisa até Adão, como fala. Você tem a marcação de 3 tempos. A verdadeira geração é essa última, né, que é a primeira. As outras são equivalentes, mas essa é a verdadeira geração. Quando o paciente nos chega, né, e começa, a gente pede para ele historicizar a sua história, como eu falei anteriormente, é para que ele possa, não é culpar pai, culpar mãe, não, mas ele começa assim, né, cada um no seu tempo, mas para resgatar no tempo da historicidade geracional como que esse desejo foi constituído para ele e como que ele vai ressituar essa questão da castração na sua história, né? Por isso que ele vai falar, primeiro a marca do significante, no último, aí tem ali, como eu falei, a chegada do filho Luís, que é um recusado, né? Não é um filho desejado, mas que essa marca do não do signe vai reverberar na última geração, no desejo decidido, algo da avó é transmitido à neta, né? E aí a pergunta que ele faz: como o desejo se compõe entre a marca do significante e a paixão pelo objeto parcial, objeto de desejo? E aqui, para terminar, para dar uma ideia a vocês, eu recortei ontem, eu fui ver uma coisa num texto, no livro da neurose obsessiva, que o Charles Melman trabalha. Ele traz uma... Onde que eu coloquei aqui? Ai, gente, cadê? Onde está? Deixa eu ver se eu localizo aqui. Está aqui. 2 citações que ilustram um pouco esse lugar vazio deixado pelo pai. Eu vou só
colocar essas duas citações, né? E faço um breve comentário e a gente termina. E como é nesse furo que nossa existência toma lugar, né? Que a nossa existência toma lugar no furo, não é? Somos amedrontados porque não há nada que a sustente. Não há nada que sustente a nossa existência, senão a partir desse furo. Então, passamos a adorar este pelo menos um que colocamos no lugar do furo. Esse menos um, ao menos um que ele está chamando o lugar da exceção. E mais, ele fala, passamos nossa existência a nos defendermos contra esse furo, que é central em nossa vida. Se o desejo é falta, e aqui a gente aproxima a falta com aquilo que Freud chama de desamparo, o que nos resta, então, para lidar com o desamparo, com a falta estrutural? Senão o nosso próprio desejo. Sustentar o desejo na vida é a proposta que eu vejo do Lacan, da psicanálise, com nossos próprios recursos. Mas de que forma? Através do nosso sintoma. Esse sintoma que nós, cada um do seu jeito, né, que pelas contingências da vida o leva o sujeito à análise, podendo tornar esse sintoma um enigma, um sintoma analítico, né? E tem que ser devagar, porque a Clarice Lispector tem uma passagem bonita, não lembro onde, ela fala assim: cuidado quando você mexe no defeito do sujeito, porque ele pode estar sustentando um edifício, né? Então, o sujeito vai saindo, reduzindo essa questão parasitária que também o sintoma tem, né, de um gozo, o sujeito vai reduzindo esse gozo para construir uma nova versão de pai, um sintoma da qual ele pode abordar a vida através do seu estilo, da sua maneira de abordar o desamparo estrutural para todo mundo. Qual é o desamparo? Não existe um outro que nos salva. Freud já dizia no Mal-Estar da Civilização, cada um tem que encontrar uma maneira de ser salvo. Esse é o novo trágico da contemporaneidade. Pela primeira vez na história, por isso a degradação da figura desse pai, esse pai, né, da menina que Lacan está entendendo, que ao final dessa degradação que você tem essa questão do sujeito, né, que o sujeito possa ele mesmo suportar isso. Alguns autores, como Juliano. Ei, gente, estou achando que o Antônio Caiu. caiu. Não caiu? Caiu aqui. Acho que ele caiu. Vamos aguardar um pouco, né? Ele deve estar retornando.
Ativar. Pronto, voltou, Pronto. Antônio. Tá vendo, gente? Fui falar de cair o pai, cair, acabei caindo quando eu ia terminar. É isso, né? Que o sujeito possa, como eu estava falando, cada um tem que encontrar a sua maneira de ser salvo. Alguns analistas, como o Gilian, acham que isso é um fardo cada vez pior, que o próprio sujeito toma sobre você esse destino, né? Mas, pelo que eu leio aqui, é uma aposta de que esse novo traje convoca o sujeito a ter que se deparar com seu desejo. Então, eu fico por aqui para a gente conversar um pouquinho. Obrigado. Obrigado, Antônio, pela fala. Vamos abrir, então, para as perguntas, comentários. Eu estou aqui no bate-papo, posso ir lendo. Se alguém quiser abrir o áudio também, fiquem à vontade. Posso falar, Francisco? Por favor, Valdir. A primeira questão que eu tenho é que o Antônio falou que, para que haja desejo, esse pai totêmico, esse pai tirânico, tem que se cair um pouco, tem que cair para que a análise avance, né? Eu fiquei... Se o Antônio pudesse dar mais um esclarecimento para isso, sobre isso, que, quer dizer, o que visa a análise, né, é esse pai simbólico, quer dizer, essa castração, para que a análise anda, é preciso que haja a castração, né? E eu fiquei, na primeira questão minha, foi a questão do desejo, desse esvaziamento um pouco desse pai tirânico, desse superior, para que o desejo apareça. Sim, Se você pudesse esclarecer um pouquinho sobre isso, eu fiquei um pouco de dúvida a respeito disso aí. Vonley, você perguntando agora, a gente vê que Lacan, quando ele marca os 3 tempos necessários para a constituição do desejo, é impressionante como ele atrela a constituição do desejo ao tempo da constituição do sujeito. Então, na dialética da castração, você tem um tempo aí, que é o segundo tempo, o tempo nodal, que é do pai imaginário, aquele pai tirânico e tal, que é numa dialética. O próprio Lacan fala, eu vou repetir aqui, que não depende, não sou eu, não é você, isso é da estrutura, é o tempo da estruturação do sujeito, né? Mas o sujeito vai além disso aí, há um tempo terceiro, para que algo da castração aconteça, certo? Para que aí, incidindo a castração, algo do sujeito pode se constituir. Você vê que na psicose isso fica comprometido, esse terceiro tempo, a instauração da lei. E você vê que um dos grandes problemas na questão da psicose de respeito ao desejo, né? Na relação com o outro. É claro que, por isso que ele atrela o desejo ao sintoma, né? Que perturba essa coisa toda, mas no processo analítico, o sujeito identificado as insígnias desse pai, que ele quer que seja potente, que ele não tenha falhas, aquele filme Em Nome do Pai trata muito bem disso, né? Aquele pai simples, do dia a dia, e o sujeito vai em busca de um pai tirânico, o cara que aparece lá na cadeia e tal, e ele nota que aquele pai não tem limite, ele não se submete à lei, ele está acima da lei, né? Então, o pai também tem que estar submetido à lei. Esse pai que estaria acima da lei, um pai mítico, né? O pai da exceção, mas que funda a castração aos outros filhos, ele é um mito. Por isso que se chama mito individual do neurótico. Todos nós temos um mito, né? O neurótico nesse sentido. O mito individual neurótico. Então, é o quê? Acreditar que o sujeito
acreditar que existe um outro que vai responder pela minha falta a ser, pelo meu desamparo, né? Que vai dizer quem eu sou e isso vai me dar uma existência. Mas, paradoxalmente, a existência vem da falta, né? Da onde o sujeito só pode responder realmente, vamos dizer assim, a partir da sua posição desejante. Só que o desejo, sustentar o desejo não é fácil, né? Ele implica essa relação com o outro, com o seu outro de você mesmo, um rival. Toda hora aparece o que? O pai imaginário. O sujeito vai desejar, ele tem culpa, né? O sujeito vai, ele não sustenta, ele cai, ele se embaraça. Isso vê muito na relação amorosa, né? O sujeito sustentar um desejo frente a uma mulher ou uma mulher se oferecer como objeto, causa de desejo de um homem. Estou dizendo na posição homem, posição mulher, tá? A posição discursiva. Então, a gente tem que, no processo de análise, vai caindo aos poucos, porque não é fácil você abrir mão dessa coisa que dita o que você tem que fazer. É uma posição, vamos chamar, mais cômoda. Ter um outro, faz aquilo, tem que ser para ali, tem que. De repente, você fica sem o tem que, você vai fazer o quê? Né? Você vai ter que se deparar com esse vazio, né? Mas no processo de análise, você vai construindo isso. Pode ser que pessoas, diante das contingências da vida, consigam fazer isso, né? A gente vê uma experiência de paternidade, às vezes uma perda, assim, alguma contingência pode mexer nessa estrutura do sujeito, tanto para o bem, no sentido do sujeito dar um outro rumo, como o sujeito pode se deprimir, sofrer as consequências disso, né? Ficar de cara com... Não dá para ficar de cara com esse vazio, você tem que construir uma maneira de abordá-lo, né? Através Sabe por quê, Antônio? Posso falar? Pode. É porque parece que, à medida que você vai fazendo a análise, essa coisa da linguagem, ela vai se... A gente entrar no desejo, ela vai se infinitizando, vai passando de significante para significante. E como você falou do pai imaginário, sempre existe uma barreira aí para você encontrar o desejo, aquilo. Quer dizer, eu acho que leva bastante tempo para você conseguir. Pô, agora eu estou realmente... Meu desejo, eu estou vendo meu desejo aí mais claro do que anteriormente, porque parece que essa coisa vai se infinitizando e esse buraco, essa falta, essa coisa parece que demora muito tempo, né? É claro que eu não vou entrar aqui em detalhes, que isso demandaria muita coisa. Tem um pai real, né? Esse real do pai, né? Essa coisa que quando você está na cadeia significante, na infantilização, é um tempo da análise, mas chega um momento que algo tem que estancar esse deslizamento significante, né? Daí o trabalho do equívoco, os equívocos que vêm desse real que rompe a cadeia, né? A tique que rompe o automaton da cadeia significante e faz uma outra nodulação. Por isso que o Lacan 75 vai trabalhar com corte e costura, com os nós, né? Uma cadeia que vem, os nós, corta a costura, e você vai ali, a cada costura, há uma perda de gozo, você vai nodulando de outras maneiras o que foi aí o seu encontro com esse traumatismo, né? Esse encontro com esse... Porque, veja bem, a criança, quando ela vem no desejo de uma mãe, principalmente de um outro, ela vem o quê? Se não saturar, né? Suturar o desejo do outro, né? Mas o que salva, agora eu vou colocar a coisa do lado da mãe. O Lacan, nas duas notas, ele é muito claro. A criança, ela é objeto de capricho da mãe, ela é o falo que vem tapar. Pega o Hans, tapa o furo da mãe, ele cria uma fobia para se proteger. Você imagina, você é como se a criança fosse seu amparo do outro, né? Mas se ele fala, mas a criança pode ser a metáfora de um amor de uma mulher por um homem. E aí ela tem referendado a falta, né? A mãe está submetida à lei também. Por isso que é a mãe que dá lugar ao pai no primeiro momento, né? Se ela está referendada à própria lei do pai, a interdição do incesto. Então, é importante reduzir essa questão do real, que Lacan vai formalizar melhor
nos seus últimos ensinos, a partir do seminário OPI, aí vai mais seminário 21, 22, 23 e por aí vai, né? Antônio, aproveitando esse comentário do Valnei, você poderia falar um pouco mais dessa relação entre desejo e culpa? O Lacan tem uma frase que dá pano para manga. O sujeito prefere a culpa ao desejo. Não é isso? Ele fala... o sujeito é culpado de quê? Né? Tem várias citações de Lacan. Culpado do real, né? Por que o sujeito prefere a culpa ao desejo? Né? O que tem na culpa que ele se agarra nela? Ele se maltrata, ele se vitimiza. Ele tem ainda um amparo ali, né? E se deparar com o desejo é você se responsabilizar pela sua existência. A culpa ainda implica que tem um outro que me impede de gozar, né? Na culpa, há gozo, não é isso? O sujeito se ampara ali numa posição autopunitiva no momento que vai afirmar o desejo. Dependendo de como o pai, essa figura do pai, entrou para mediar a relação com a mãe, o que a gente viu no neurótico é que se ele deseja, o superego vem de forma tirânica. Não. Ele fica numa briga interna, ele e o pequeno outro. Ele e esse pai imaginário, esse rival encarnado na figura do terreiro, né? Ele é um outro dele mesmo. Então, o sujeito é culpado na medida que ele tenta sair dessa relação imaginária. E que não é fácil, né? Porque se eu escolho o meu desejo, eu abro mão da proteção do amor do outro. Não é isso? O sujeito faz uma renúncia para ter o amor do outro. Ora, se eu sustento o meu desejo, eu tenho que abrir mão dessa proteção. E o sujeito, às vezes, escolhe permanecer na culpa a sustentar seu desejo. O que me veio assim imediatamente, é claro, existem várias concepções de culpa. Por exemplo, Freud fala que o ato, os filhos querem matar o pai para ter a força dele. Só que quando mata, só pode ter um pedaço da força. Ninguém mais pode ocupar o lugar suposto ao pai que goza. O que acontece? O ato foi em vão. Então, uma forma de ver a culpa, segundo Freud, se o ato foi em vão, então vem a culpa por não ter conseguido o objeto que ele esperava, né? Você mesmo trabalhou bem os criminosos do sentimento de culpa, aonde o Freud faz aquela história assim: você transgride, você comete um crime ou uma transgressão, aí você se sente culpado, não é? É outra forma de ver a culpa. Aí Freud vai dizer: não, é porque você se sente culpado que você comete o crime. Por quê? Você tem uma culpa, uma pressão do superego tão grande que é indefinida, você é silenciosa. Você comete um crime e você dá um objeto para a sua culpa. Eu sou culpado por causa desse crime. Não, aquele crime, aquela transgressão, isso que as crianças fazem, pedem que a gente bata nelas, vem aliviar uma culpa inconsciente, uma culpa que está em outro lugar. Então, dá um objeto, ao dar objeto para a culpa, você apazigua a pressão que você sentia dessa instância superegóica. Então, alguns elementos que dá para trabalhar a culpa em várias versões, né? Não, é porque eu estou um pouco interessado nesse aspecto da culpa como civilizatório, assim, né? Esse aspecto da culpa. Tem uma coisa que eu confesso que eu não sei trabalhar isso direito ainda. Que o próprio Freud fala assim: tanto faz se tenha pai ou não, só vamos ser culpados. Só o fato de você entrar na linguagem, né? A linguagem, aí como podemos falar da linguagem como esse pai também, né? Um agente da castração, a inserção na linguagem já traz aí algo de culpa para o sujeito, né? Mas eu confesso que eu não sei desdobrar isso ainda, não, sabe? Mereceria um tratamento melhor, assim, de eu falar, conceitualizar isso melhor. Tranquilo.
Beleza. Eu também tenho umas coisas fermentando aqui. Bom, o Wanderson, nosso amigo de Cachoeiro, quer falar. Sempre presente, isso aí. Vamos lá, Wanderson. Beleza. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Antônio. Foi fenomenal, cara. Tô tocado aqui demais a conta. Impressionante. Quando você foi tentando diferenciar ou talvez assimilar desamparo e falta, realmente, até que ponto podemos dizer que se trata quase da mesma coisa, né? Ou do tempo do sujeito, ou se talvez a falta produz o desamparo, porque o desamparo ele está mais da ordem. Eu penso que o desamparo está mais do campo dos afetos, assim. E quando o Freud ele fala lá do trauma do nascimento e outros autores que eu já li que talvez a primeira marca do desamparo é a perda da placenta e não o corte do cordão umbilical, porque na perda da placenta teria esse primeiro desconforto, né? E depois é como se fosse essa castração, ela só vai, né, progredindo e passando outras modalidades. Isso é uma primeira coisa que eu fiquei pensando para a gente tentar fazer essa leitura do sujeito contemporâneo, né? A outra do desejo, essa coisa quando o Lacan coloca agistes conforme o teu desejo, como você colocou, quase um antídoto contra o desamparo, porque o desamparo lá no mal-estar do Freud é algo assim, o sujeito está jogado, ele está sem recurso nenhum, né? Ele está desprovido de qualquer, né, tipo perigosíssimo. Logo a gente vê aqueles casos de pessoas que passaram por grandes tragédias, né, desastres assim, né, às vezes em entrevista você vê que a pessoa ela não consegue expressar nem nada, né? Então essa coisa do desejo. E a outra coisa que você falou, quando o Francisco comentou da culpa, eu lembrei exatamente desse texto do Lacan, que ele fala da criminologia, que ele coloca o crime a partir do superego. E aí, como que ficaria para a justiça, né? Essa coisa do imputável, inimputável, doloso, culposo, né? Isso é muito louco, assim. E ele vai meio que culpabilizar a cultura, né, do sujeito cometer esse tipo de crime. Uma outra é só uma colocação. No mito individual do neurótico, Lacan coloca que uma das finalidades da análise seria do sujeito tomar nota, né, saber da sua história, né, como se fosse assim, qual a ficção que contaram sobre você, né? Então você vai tomar nota disso agora, né, para você tentar talvez fazer né, sair dessa alienação. E qual foi a que você acreditou, né? Sim, sim, exatamente. Aí talvez que eu acho que entre o sujeito contemporâneo, que é uma questão de seminário assim também, parece, Antônio, que ou o sujeito está se acreditando muito, e daí, às vezes, essa coisa narcísica e os medicamentos psiquiátricos, essa coisa assim, de negar ao máximo, é quase flertando com a perversão do discurso perverso, mas, ao mesmo tempo, a gente vê o sujeito se alienando em grupos. Não sei se é para poder se autorizar, né, a algo aí dele, mas tem essa coisa do grupo, principalmente esses fundamentalismos que retornam, reacionários, né? Isso, hora e outras voltas, isso, né, retorna para nós né, na sociedade. Eu fiquei pensando nessas coisas. E eu queria que você falasse um pouco também da liberdade. Como que você veria a liberdade com o desejo, a lei, né, alguma coisa assim. Bom, você trouxe aí umas 4, 5 pontos, né? Vou tentar aqui só falar para as pessoas que estão aí, quem não sentir muito à vontade para falar no áudio, para perguntar, pode mandar pelo chat, tá? A gente tenta aqui, o Francisco me ajuda aí, né, Francisco? Tranquilo, pode mandar. Primeira questão que você fala do desamparo, né? O que eu estou trazendo aqui do desamparo é o desamparo estrutural. Isso que é a falta, né? Há algo na estrutura do próprio sujeito. O sujeito, você vê que diferentemente dos animais, ele não nasce com instinto, né? O próprio crítica do Lacan aos psicanalistas da época que atrelaram o desejo à necessidade, quer dizer,
sem a função significante do desejo, o sujeito, ele, como é que se diria? Ele precisa de um outro por um longo tempo para construir a sua subjetividade, ele se aliena no desejo do outro, mas, mesmo assim, ele vai ter que construir sua própria existência. Então, há um desamparo estrutural ali aonde não há nele mesmo algo no seu ser que responda, que diga o que ele tem que fazer. Ele tem as coordenadas a partir do seu desejo. E é isso que o Lacan vai falar no Seminário da Transferência, que o sujeito, quando está sofrendo demais, que procura um analista, ele espera que o analista o faça reconciliar com sua falta de ser. Só que o analista não faz isso. Ele não vai tutelar, vai por aqui, vai por ali, faz um plano de ação, não. Ele vai convidar o sujeito a refletir sobre a sua história a partir do ponto que ele se desestruturou, se desnodulou, vamos dizer assim, se pegar uma campa teoria dos nós. Mas existem várias formas de falar de desamparo. Eu privilegiei mais essa questão da falta estrutural para dar uma posição mais otimista no que diz respeito ao sujeito poder responder. Embora eu confesso que não é simples assim, a gente vê no consultório o sujeito se deparar com isso. Agora, tem um desamparo que o próprio Lacan fala no Seminário 6, que o sujeito ele está desamparado frente ao desejo da mãe. Primeiro desamparo ali, frente ao desejo da mãe, sem a mediação do pai. Esse é um desamparo, você ficar frente a esse superego materno sem uma mediação. Você está em pleno desamparo. É uma outra forma de ver o desamparo. Mas eu estou dando ênfase assim, e você observou bem, ali no tempo que estrutura a questão do desejo. Tá? Sobre a tragédia, você falou alguma coisa das tragédias, os traumas de tragédia. Mas aí são da ordem da contingência, né? É claro que o sujeito se estrutura na sua subjetividade, seu desejo, com a questão dita, 5, 6 anos, ele pode sofrer contingências familiares. O momento que ele nasce no casal, o momento em que acontece a perda de alguém. Existem N contingências que podem estar influenciando na estruturação do seu desejo. O próprio caso Hans, né, o nascimento da Hannah, comprometeu algo ali no momento em que ele está tendo a detumescência do pênis, etc. E tal, no momento que ele está formando a sua subjetividade. Então, agora, existem as tragédias contingenciais, aí depende. Se foi... tem um texto, um livro, um filme chamado Incêndios, que é muito bonito, que é uma história que acontece de uma imigração, de uma tragédia que acontece, isso tem efeito nas gerações seguintes. Então, assim, existe a tragédia, assim, uma coisa de guerra, uma coisa que você perdeu aqui, mas nós temos que pensar as contingências ali que influenciaram no momento que se estava constituindo uma subjetividade e também ali naquele período de latência, né? Porque, só uma coisinha para complementar com a sua. Quando eu comento a tragédia, eu fico pensando se a angústia é o afeto que não engana, a falta, entende? Como que essa angústia talvez pode meio que abrir, né, essa ferida, escancarar o desamparo? Tem duas coisas. Tem a faltar angustia, é a presença maciça do outro, e tem a falta que é sinal do desejo. Quando o sujeito começa a estar uma angústia que é sinal, né, disseminado da angústia, você tem ali algo que está sinalizando algo do desejo está podendo aparecer. Agora, quando você fala que a falta, né, o Lacan fala isso, você tem uma angústia maciça. Inclusive, alguns autores falam que na intervenção do analista é diferente nesses dois tipos de falta. Quando a falta, o sujeito está muito angustiado, ele está sem referência. Você entra com equívoco, o sujeito já está desamparado, está totalmente ali, fragmentado. Você ainda equivocando o cara, não, você vai ajudando ele a construir, dar algum sentido ali onde, né, ele está totalmente avassalado, né,
Tem um analista que fala que nesse momento é o analista emprestando significante, né? Exatamente. Porque ele está totalmente superegoicamente ali, né, na boca do furacão. Então, você vai entrar ainda com equívoco na condução do caso, complicado, né? Você vai botar o sujeito mais ainda diante da falta. Agora, quando a falta é sinal, isso lhe permite trabalhar pela via do equívoco. Isso a Nieves trabalha muito bem com a questão dos nós. Sobre a justiça, a responsabilidade e culpa, eu só vou fazer um comentário. A liberdade deixa para a gente fazer, ela já vai dar uma filosofar aqui. Eu só vou me ater mais a essa questão da justiça. Eu penso que permitir que o sujeito possa falar sobre o crime que ele cometeu é muito diferente do que culpabilizá-lo, do que penalizá-lo. Você dá a chance ao sujeito dele refletir sobre o ato que ele cometeu, que foi uma atuação, pode permitir que ele encontre uma razão na história para ter cometido aquilo. Quando você penaliza o sujeito, né, você desculpabiliza ele, não há nenhuma possibilidade de elaboração e isso vai voltar, isso vai se repetir. Né? A gente vê as crianças que provocam a gente bate, aí ele alivia a culpa dele. Né? Raquel, a bateria está ruim. Eu quiser te Né? Então é isso, né? Valeu pelas questões aí, né? Eu lembrei do livro da escola lacaniana, A Lei em Tempos Sombrios, né? Muito bom. Uhum. Obrigado. E aí, gente? Ei, Antônio. Oi. Quem está falando parece para mim. Paola. Ô, Paola. Tá aparecendo aí? Não, para mim não. Deve ter alguma coisa aqui que eu não sei mexer, mas eu estou te ouvindo bem. Uhum. Então, eu fiquei com uma questão. Na verdade, assim, gostei muito da sua fala. Acho que traz... Opa, deixa eu tirar aqui. A bateria tá acabando. Só um minutinho. Ixi! Estamos te vendo ainda, Paulo. Oi? Estamos te vendo. Vocês estão me escutando? Sim. Estamos. Eu não estou escutando ninguém, gente. Ué. Tá escutando, Paulo? Tá ouvindo? Será que é minha bateria? O Arthur está perguntando se o fone ainda está ligado. Né? A gente escuta. Pois é, mas eu não escuto vocês. Eu só vejo o que vocês estão falando e eu não consigo escutar. Será que é minha bateria? Enfim, eu vou tentar falar aqui, eu não sei se vocês estão me escutando ou não. Mas eu fiquei com uma questão do seguinte, assim, como é que funciona essa questão do pai real, Félix? Vocês estão me escutando, gente? Sim. Sim. Você vai fazer logo peraí, agora voltou. Agora eu estou escutando vocês. Era eu que tinha desativado aqui sem querer. Eu fiquei com essa questão do pai real, Félix. Mas qual foi a questão que você ficou do pai real? Enfim, quando você dá o exemplo do Hans aí, para exemplificar o pai real. Uhum. Veja bem, o pai de Hans, o que eu posso falar do pai real? Não é uma coisa fácil de falar, não, tá? O real do pai, o pai real, né? Essas coisas estão interligadas. Você não pode pensar pai simbólico, pai real, pai imaginário separadamente. Com o nó, isso fica mais claro, né? O real do pai. Como que eu entendo isso, né? Vamos pegar o caso do pequeno Hans. O pai do Hans tinha uma presença muito, muito peculiar. Ele compreendia tudo que Hans falava. Acho que ele queria compreender demais, né? Compreender demais. E aí o Hans o provocava
nas fantasias lá, uma certa que ele fosse tirânico um pouco com ele, né? Que esse pai o castrasse, e ele que ficava ali sob os caprichos dessa mãe. Então, o Lacan até faz um comentário que quem sustentou a função simbólica desse pai foi o próprio Freud, que estava dando suporte a ele. O que seria, o que faltou a Hans? Alguém que suportasse esse real do furo, né? Ele estava, que deveria ter suportado pela mãe, ser suportado pela mãe ou pelo pai. Então, o real do pai, eu entendo como algo... É difícil separar essa ideia do furo e do real. Eu tenho dificuldade para isso, de responder a partir dessa coisa do furo e do real. É como se o sujeito pudesse se sustentar. Por exemplo, o agente da castração, vou tentar falar isso de outra forma. O agente da castração é o pai real. O pai real aí é a linguagem, né? É isso que tem que não é simbolizado, mas atua a partir daquilo que resta ao simbólico. Se no primeiro momento Lacan trabalha o tratamento do real pelo simbólico, no final do seu ensino ele vai trabalhar o real emergindo nesse simbólico, né? E quem sustenta o real como esse inesperado que a gente aprende a se acostumar com ele, né? Ele rompe essa cadeia significante. O sujeito sustenta isso, mas isso tem que estar articulado, né? Senão real sem lei. O pai real, inclusive o Lacan, no final do seminário de 75, ele faz uma pergunta assim: o pai é aquele que deu nome às coisas ou o pai deve ser interrogado ao nível do real? O que é um pai interrogado ao nível do real? O real da castração. É assim que eu entendo. Suportar esse real da castração, né? Esse real faz com que o próprio, aí volta aquela história, sustenta algo do desejo desse homem por uma mulher. Então, o pai real é esse que... Você vê que eu estou dando voltas, mas é difícil de falar. É muito difícil, é uma coisa pouco teorizada. No próprio livro que eu estava lendo sobre o Melman, a pessoa fez uma pergunta para ele, ele rodeou e não falou, né? Mas eu entendo assim pela experiência, assim, esse real, o sujeito, o que é o sujeito sustentar um real? O pai real é o agente da linguagem. Não há outro real, Lacan fala isso. É uma impossibilidade, entendeu? Lacan, Seminário 19, fala assim, é de uma impossibilidade simbólica, né? Ali é onde há uma impossibilidade simbólica ao real. E ele vai se aproximar da questão do feminino, né? Esse real da onde o sujeito sofre um efeito e tem que sustentar um real, né? Seria o próprio real, no caso, assim, é o próprio... Como assim não tem pai na figura do imaginário, realmente, no sentido, e o pai simbólico é um vazio? Falar de pai real, então você tira a voz, você fica com o real do pai. Eu gosto mais o real do pai, esse pai que sustenta uma posição desejante, né? Fala. Não, que eu fiquei pensando, assim, você falando, eu fiquei pensando na própria falta, né? Nisso que rompe, né? Me veio isso à cabeça, assim, essa coisa sem significação mesmo e que afeta, né? Sim, porque, por exemplo, quando o Lacan, no seminário ali de 19 em diante, ele começa a formalizar a questão do real, ele tem a questão do equívoco não mais pela via da cadeia significante, né? Um significante traz uma duplicidade de sentido, não é isso? Sim. Aí você equivoca. Com a questão do real, o equívoco advém do real. Esse real que rompe a cadeia e não tem aonde remeter esse significante. É pura presença real que é forte, aonde o sujeito introduz uma perda para o sujeito, né? E o sujeito vai perdendo algo desse gozo.
Agora, é preciso que o analista, em alguns momentos, sustente isso na posição de S de abarrado, ou seja, isso aí ele dá suporte para que esse real compareça. A partir do quê? Do seu ato. É um ato, sem pensar, é um ato, um corte, que faz vigorar um real. Né? E aí o sujeito se desnodula naquilo que ele estava fixado na cadeia significante, pensando no neurótico, e ele ali há uma perda de gozo com o comparecimento do equívoco. Né? Eu consigo pensar por essa via. Né? Entendi, equivocando. Mas é um equívoco diferente. Ele fala que é um equívoco que ele é atravessado. Ele não vem na cadeia significante, mas não é sem a cadeia. Atravessa, rompe naquele momento, o analista suporte. Né? Mas essas coisas, quando você vai para RSI, que você tem real, imaginário e simbólico, em que um campo transborda o campo do outro, né? O real é interessante isso que eu vou falar agora. Assim, você vê que no final do seu ensino, o pai sintoma, o pai que é que existe, que o campo do real está na existência, é isso que de fora faz furo. Né? É o que está fora que sustenta o que está dentro. Né? É o sujeito, no processo de análise, cavar esse furo. Fala. Não, me pareceu uma coisa pré-discursiva, assim, né? Não sei se tem como distinguir um real pré-discursivo de um real daquilo que escapa ao simbólico, assim, né? Quando vocês estão falando, me soou um pouco isso, não sei. Existe aí um real, diríamos, que está desnodulado, né? Um real sem borda, e num processo de análise você vai bordeando, né? Esse real, esse gozo, o real do gozo, né? Você vê que tem vários desdobramentos. O real do gozo, o gozo é real. Quer dizer, você vai bordeando esse gozo para que você possa realmente gozar. Né? Existe alguma coisa na gente que nos impede de gozar. Ou seja, não existe um outro que goza plenamente. Então, esse real é isso que vem, que é a tique, né? Mas essa coisa está ali. Você vem discursivamente na cadeia significante, o tique vem, corta isso e você, né? A cada entrada do real, a cada ato do analista, você vai tendo perda de gozo. Né? E você vai reconfigurando a sua sintomática. Deslocando, né? Antônio Carlos? Fala. Sou eu, Jusceia. Então, nessa construção desse desejo, o pequeno objeto A, aquilo que restou o tempo todo, como que ele se configura nessa basculação de provocar o desejo? Qual a relação que teria com esse pai? O engraçado é que Lacan, no final do seu ensino, fala que o pai é aquele que incorporou, não foram essas palavras, o objeto A, causa do seu desejo. Né? E foi as últimas consequências de incorporar esse A. Né? Como que eu penso assim? Você tem, deixa eu ver se eu faço um desenhozinho aqui para ajudar a ilustrar. Você tem, né, vamos dizer, o A, né, o sujeito, a criança é um A, né? Vamos pensar, um corpo ali despedaçado. Vai sendo ali, através da palavra, você vai dando, a mãe vai dando uma imagem, uma roupagem. O sujeito vai se identificando, etc. e tal. Na análise, você vai tirando essas imagens com que você está identificado, as identificações. Na medida que você vai tirando isso, a roupa de A, né, você vai limpando, esse A, ele aparece. Então, na fantasia, você tem, se você pegar a forma da fantasia, sujeito barrado, pulsão de A. É essa fórmula aqui. Está dando para ver? Não sei se dá para ver aí. Tá. Afasta um pouco do vídeo. Baixo? Não, afasta um pouco. Aí. Sujeito barrado, pulsão de A.
sujeito dividido. Num processo de análise, a ideia é que o A causa o sujeito. Está dando para ver? O A passa para trás do sujeito. Ele é causa do sujeito, da divisão do sujeito. O A sustenta do sujeito. Não há mais um objeto a se procurar. O objeto te causa, né? Então, há de se esperar que no final de análise, com a queda das identificações, o sujeito possa ser sustentado por um desejo, por um A que causa ele, né? Há uma mudança aqui. Isso aqui é a fórmula do fantasma. Na travessia da fantasia implica que esse A mude de posição. Ele causa o sujeito dividido, né? E isso é o do processo de análise, vai caindo, né? E algo desse A, porque o objeto A ele é condensador de gozo. No nó borromiano, tinha feito aqui, ele fica no interior do nó, né? Ele fica, vou fazer aqui rapidamente. Real, simbólico e imaginário. O A está aqui, né? Aqui. Está no meio do vídeo. Sim. Esse campo aqui, ó, eu não sei aqui, tem um gozo fálico, o gozo do outro, o gozo do sentido. Ele condensa, ele organiza esse campo de gozo. Esses registros, né? Aí tem toda uma questão de que não dá para tratar disso aqui, mas só para falar do objeto A, né? Você vai no processo de análise aí com corte e costura dos nós, como eu estava falando, esse A ele vai ser localizado, né? Claro, isso aqui é um ideal, né, gente? Isso aqui é um ideal. Mas você falou isso na questão do feminino, desse não todo. Não né? todo. Então, é essa transição que seria esse ponto do não todo. Sim. Agora, interessante, como é que chama? Meu irmão faz uma observação que eu nunca tinha, eu li isso ontem à noite, né? Não tinha... Vamos pensar, se o falo vai ocupar o lugar deixado vazio pelo pai, o pai tem uma vertente feminina. Ele está frequentando o campo feminino. Muito bom, isso aí. Olha que coisa interessante. Porque, gente, ficar só com o campo do feminino é da ordem do... né? É loucura. Foi o que foi para além de todo objeto fálico, atravessado de todo o campo fálico, né? Há que ter uma articulação, por isso que é não todo fálico, né? É que a gente tem uma ideia muito pejorativa do falo, né? Muito fálico, etc. e tal. Mas o falo simbólico, embora nas formas da sexuação esteja do lado masculino e tal, mas ele ali, onde vem como símbolo de uma falta ocupar lugar vazio, ele está no lado feminino. É o que causa o desejo também. É esse desejo que está sempre nessa origem, né? Um desejo de outra coisa, né? Enfim. Hein, Antônio? Isso aí que você colocou da questão da fantasia, essa inversão para causar o sujeito, daí o analista tem que saber muito bem o seu lugar, operar no seu discurso, na sua função, para não cair o sujeito, no caso o neurótico, né? Substituir a fantasia dele pela fantasia perversa, né? Daí o lugar do analista. Porque se ele faz essa inversão, entende? Porque na forma da fantasia, o inverso, né, colocando a pulsão aí, é a fantasia perversa. Daí o lugar do analista. Tipo, se o analista ele tivesse no lugar de outro discurso, como nos matemas lá, talvez o sujeito poderia muito bem cair nisso. Entende? Você me fez lembrar, não sei se isso você quer dizer, o sujeito, o que ele vai no final? Se ele foi no primeiro momento objeto de um gozo do outro, ele precisa, para se constituir, ser mesmo, né? Ter um lugar ali, quando não dá esse lugar para ele, uma devastação enorme. Mas ele não sabe dessa posição dele, que lugar que ele foi no gozo do outro. Ele precisa de um percurso de análise para recortar esse lugar de objeto que ele foi para o outro.
Quando ele recorta esse lugar, ele consegue recortar, ele cai, abre um furo ali. É como se você pegasse uma folha de papel, você vai fazendo pum, bate, cai. O sujeito é essa falta, né? O sujeito, não é que ele está representado em significante outro. O sujeito é irrepresentável, né? Então, num processo de análise, se o desejo é falta e o sujeito cai, né, no sentido da posição de objeto, ele passa a ser o que acontece? Um objeto causa de desejo. O Lacan fala que o sujeito ele cai como fruto maduro, né, da cadeia significante. Mas isso ele vai, não é? Se vai recortando, por isso que há repetição. E muitas coisas acontecem nesse momento. O sujeito comete act, o sujeito, a agressividade vem para o lado analista. Tem um monte de coisa que acontece nesse caminho. Não é fácil, parece assim. É importante dizer isso. Eu estou colocando as coisas talvez de uma maneira, tentando ser um pouco didático, mas isso não é uma coisa fácil, né? Se deparar... O desejo de reconhecimento vai para o reconhecimento do desejo, né? É por aí. Isso também é outra forma de falar, né, Paola, né? A dialética do Hegel, né? A gente volta na dialética do Hegel, né? Só que o Lacan ultrapassa aí, né? Eu não sei falar muito disso, mas do senhor e do escravo, mas enfim. E a questão do real, como que esse real a gente pode pensar ele como esse impossível lógico, mas como um ponto de basta, né, Antônio? Enquanto análise. Sim. Senão o sujeito sai de lá como um super-homem, né? Eu já escutei isso às vezes, da pessoa sair da sessão como se ela pudesse fazer tudo. Não, aí vem a coisa da liberdade, né? Não. Eu gosto da expressão do Freud, assim, que para mim o sujeito vai trocar um sofrimento neurótico por um sofrimento comum. Ele vai incluir na vida a impossibilidade. A impossibilidade não é limitação, né? Essa impossibilidade lógica que você está falando, há uma impossibilidade do simbólico dizer tudo. E isso que o simbólico não pode dizer é o real. Você só pode semi-dizer. Você pode bordear. Tem algo, isso que o Freud traz no mal-estar, que é irrepresentável. Você pega a música do Chico Buarque de Holanda, que será, você ouve ali, ele não diz o que é, mas você sabe o que é, né? O que dá dentro da gente, quer dizer, você não tem como dizer o que é, mas você pode falar sobre. É o que faz a gente continuar falando. Imagina se a gente pudesse, se o simbólico pudesse recobrir tudo. Deus me livre, né? E é isso que salva o sujeito da terminação simbólica do outro. Há um resto na metáfora paterna. E é esse resto aí que é o sujeito. O resto que sobrou dessa operação metafórica. É com ele que a gente vai... Esse quinhão, que é signe, ela não ficou determinada pelos valores da fé, pela fatalidade. Algo restou ali que era ali onde ela disse aquele não. Né? O sujeito, é com isso que o sujeito sobrevive. Senão ele seria marionete, um determinismo simbólico. Né? Sim, sim. Tem alguma pergunta no chat, Francisco? Assim, que eu não estou acompanhando, que não dá tempo. Não, na verdade, teve um comentário mais cedo da Samara, né? Um comentário que é quando estávamos falando da angústia aí, né? Ela comenta, lembrei do seminário da Liliane, estávamos trabalhando a angústia. A angústia, na verdade, surge quando a falta deixa de faltar. Essa discussão me fez ler com outros olhos a frase falta da falta. É uma vertente da falta, como o Anderson lembrou. A falta faltar e a falta e a angústia quando o comparecimento do desejo, né? São duas vertentes aí que você tem da angústia, né? Tá bom, gente? Tá ótimo. Muito obrigado, foi lindo, maravilhoso. Gente, muito bom, obrigada. Muito Gosto bom muito que você mesmo. traz os exemplos da clínica, Félix. Brigadão. Muito obrigada. Obrigada, Francisco. Agradeço até o momento e na próxima encontro, Francisco.
vai dar continuidade à sua teorização e a última parte da trilogia nós vamos trabalhar a questão do desejo, dessa neta, né? Vamos ver o que vai sair daí, né? Porque não é fácil trabalhar uma tragédia, assim, tem que saber essa questão do desejo. Como é que a gente vai poder ver isso na neta? Que ela encarna a castração. Legal. Então, todos convidados aí para os próximos encontros. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Muito bom, hein, Antônio? Boa noite, Antônio. Foi muito bom. Boa viu? noite. Boa noite, gente. Valeu. Tá aí, tá, Francisco? Tranquilo, Antônio. Boa noite. Boa noite.